Olá, seja muito bem-vindo. Puxe uma cadeira ou sente-se no sofá e fique à vontade porque vai começar mais um programa Soluções Criativas, onde você conhece casos de empresas bem-sucedidas que viram o negócio crescer por meio da tecnologia e de ideias inovadoras. No programa de hoje, a gente bate um papo com a Karina Anum, analista da cadeia da moda lá do Sebrae Minas Gerais. Então, vamos juntos acompanhar a história da Não Tenho Roupa, empresa que oferece um serviço de aluguel de roupas para as clientes. E a gente confere agora! Roupa surgiu de uma necessidade nossa mesmo, de uma ideia, de um problema nosso. Meu nome é Vitória, eu tenho 28 anos e sou sócia da Não Tenho Roupa. Eu tava procurando uma peça de roupa para usar no meu aniversário. Eu queria usar uma peça nova, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu já tinha muita coisa no armário, sabe? Eu já tinha muita peça lá, então era um conflito de interesse de, putz, quero comprar uma peça nova, mas eu tenho peça parada no meu armário, mas eu mereço, eu trabalho tanto. E aí eu pensei, tá, e se eu pudesse alugar? Já que eu sabia que era uma peça que eu queria usar para um evento só. Então eu pensei se o aluguel não fosse suprir aquilo que eu queria, usar uma peça nova, mas não gastar tanto e não deixar mais uma roupa parada no meu armário. Então eu procurei, fui ver se existia esse modelo no Brasil e eu vi que existia fora do país. Então eu vi que existia uma empresa já que fazia isso nos Estados Unidos e que dava super certo. E foi uma validação já inicial de tipo, opa, se alguém faz isso e dá certo, então é um bom sinal de que se eu quisesse fazer também funcionaria. E no Brasil ainda não tinha muito. Isso era 2018. Até hoje ainda não tem tanto. Foi o despertar, assim, de, putz, será que isso é uma ideia que pode ser uma ideia de negócio mais pra frente? No mesmo dia eu já mandei mensagem pra Paula, que é minha sócia hoje. E a Paula já era uma amiga minha que eu conhecia de muito tempo, assim, da escola. Ela fazia administração na mesma universidade que eu. Então eu busquei a opinião dela, não só como, de uma amiga, mas de uma pessoa da área, porque eu queria ouvir essa opinião profissional. A gente começou a pesquisar e começou a entrar em contato com potenciais clientes. A gente fez muito exatamente o que a administração nos guiava, sabe? A administração falava, faça o seu mínimo produto viável, mas antes pesquise se as pessoas realmente querem aquilo que você está disposto a oferecer. Então a gente foi lá e começou a fazer isso. A gente começou a fazer entrevista com potenciais clientes e divulgou um formulário de pergunta e resposta, jogou para mais de 300 pessoas e catou essas respostas porque todo mundo achava uma ideia boa, que tinha esse mesmo problema, tinha essa necessidade e que achava que era uma solução interessante o aluguel de peças mais casuais. Hoje a gente até aluga para casamento, mas para convidada, para aquela acompanhante do convidado, sabe? Putz, eu vou num casamento, eu quero estar bonita, eu quero me vestir legal, mas eu não quero gastar R$1.000 num aluguel de um vestido agora. Então a Não Tem Roupa chega pra, então eu te dou um aluguel de R$100 numa peça que custaria R$1.000 pra ela comprar, sabe? Essa é a proposta da Não Tem Roupa, fazer essa solução de uma forma prática e diferente do que ela estava acostumada antes. A gente brinca muito que é esse novo meio de consumir moda. A gente considera a Não Tem Roupa uma solução criativa muito porque ela veio dessa coisa de que não existia antes esse modelo, né? Não querendo dizer que a gente inventou a roda, então já existia nos Estados Unidos, já tinha outras empresas em São Paulo começando assim como a gente, mas é um jeito novo. Tanto que até é um desafio nosso eu explicar para cliente que isso é uma opção. Porque hoje, quando ela pensa, não tenho roupa, quando ela olha pro armário e pensa, não tenho nada para usar, ela não pensa no aluguel casual. Eu tenho que ensinar ela de que, putz, eu posso alugar. E não é só eu posso alugar para um evento super arrumado, pro casamento que ela é madrinha, pro casamento que ela é a noiva, ou pro formatura que ela é a formanda. Então eu tenho que educar muito a minha cliente ainda, e por isso que eu acho que é uma solução inovadora, porque ainda é uma coisa que eu tenho que plantar a sementinha lá, não tá já dentro do hábito de consumo dela. Hoje a gente consegue oferecer o aluguel casual de 2 formatos. Ou por um plano de assinatura, então ela assina o plano e ela tem um direito de usar as peças do jeito que ela quiser durante o mês. Então a gente tem 2 formatos de plano, um plano mini, que ela pode alugar uma peça e um acessório por mês, ou o plano midi, que são 2 peças e 2 acessórios por mês. Além do plano mensal, ela também pode fazer só aluguel por peça pontual. Então ela pode vir aqui e pegar um kimono, pegar um blazer, pegar uma bolsa, um brinco e só aquela peça ali, aquilo ali e fechou. Tanto no plano mensal quanto no aluguel por peça, a cliente que escolhe as suas peças. Então ela vem aqui, ou ela vê pelo site ou pelo aplicativo. Então ela acessa tudo que a gente tem aqui no quarto, tá disponível no site e no aplicativo. Então ela entra lá, acessa, vê o que ela quer e vê o que tá disponível para a data que ela quer. Então no próprio site ela já consegue ver, isso aqui tá disponível, isso aqui não tá, e também vê os tamanhos.
No site a gente coloca, inclusive, não só o tamanho da peça, mas o quanto ele veste. Então a gente sempre tem gente provando, alugando e consegue dar essa peça veste de tanto a tanto. E não é só, é um P, é um 42. Não, a gente consegue dar uma gama maior de tipo, o que realmente é essa peça de tamanho, justamente para facilitar quem aluga online. Hoje a gente tem a opção de ela ficar 5 ou 10 dias com a peça. E a gente estipulou dessa forma porque a gente sentiu que era o que fazia sentido nesse momento. E os 10 dias, a gente colocou ele como opção pra galera que viaja. Porque a gente tem muita gente que leva pra uma viagem curta. Então, às vezes ela vai pra São Paulo, ela quer levar uma roupa diferente, ou ela vai fazer até uma viagem internacional por menos tempo, mas que faz sentido. Tipo, putz, quero levar uma roupa diferente porque eu sei que eu vou tirar foto, eu sei que eu vou estar empolgada, eu quero entregar looks, aquela coisa. Então ela pega e usa muito, a gente aluga muito pra viagem. Hoje, na nossa variedade de peças, atende tamanhos do 34 até o 46. A gente ainda não atende plus size, mas é um ainda, né? Não Tem Roupa ainda tá começando, ainda essa startup, então justamente por causa disso a gente tem hoje 300 peças no catálogo, que pode parecer muito, mas é bem pouco para um aluguel. A gente selecionou peças que eram minha e da Paula, botamos na minha casa e começamos a alugar em casa mesmo com o que a gente tinha, para validar na prática o interesse das pessoas. A gente operou assim por 6 meses, foi logo antes da pandemia, e aí ali a gente viu, as pessoas realmente têm interesse nisso. A maior dificuldade que a gente teve, infelizmente, foi a pandemia, então a gente começou com isso, a gente começou a pesquisar em 2018, a gente abriu o Instagram em 2019 e um blog também, antes mesmo de abrir a operação, então lá por abril, maio de 2019 a gente já começou o Instagram, começou o blog, e aí em setembro a gente começou a alugar. A gente ficou 6 meses alugando, de setembro a março, e aí chegou em março, veio a pandemia. Então, pra gente, o desafio foi que a gente sentiu que a gente tinha validado, que as pessoas estavam interessadas na Não Tenho Roupa, mas aí veio a pandemia e a gente não podia fazer nada, porque a gente ainda era dependente dos eventos. Teve a vantagem de que a gente não tinha nenhum custo fixo ainda, porque a gente estava na minha casa, a gente não tinha funcionário, a gente estava super começando, então a gente pôde parar a operação, mas a gente teve que ter essa insistência, essa resiliência de tipo, não, a gente quer continuar tentando validar a ideia, vamos esperar esse tempo da pandemia, vamos continuar criando conteúdo nas redes sociais, que a gente vai voltar e vai realmente testar da maneira correta, como tá aqui, né? Foi na pandemia que a gente começou a criar conteúdo, porque era aquilo que a gente podia fazer naquele momento era isso, criar conteúdo nas redes sociais, e aí a gente construiu uma comunidade super engajada de mulheres que tá com a gente até hoje, super disposta a conversar que deu de qualquer assunto e que nem sempre tá aqui em Floripa. Tem mulher do mundo inteiro que tá só esperando a gente chegar na cidade dela hoje pra alugar com a gente, porque se cativou com a nossa conversa, com as nossas pautas. Quando a gente voltou pra cá em 2021, a gente já tava com uma comunidade super aquecida querendo a gente, sabe? Então agora quando eu tô planejando expandir pra outros estados, eu já tenho gente nesses estados me esperando. Ampliar para outros estados é a coisa que a gente mais quer, desde sempre, e é o nosso foco total agora. Então, tudo que a gente faz nesse momento, quando Não Tenho Roupa, é visando expandir para outros estados. E se tudo der certo, em 2024 a gente vai estar já operando em um novo estado do Brasil. E a gente tem alguns funcionários que nos apoiam hoje, não seria possível ser só eu, a Paula e o Mário, que é o nosso terceiro sócio. Então, pensando na divisão minha e da Paula, a gente se divide muito marketing, vendas e produto, e o nosso sócio, o Mário, cuida de toda a parte de tecnologia. Além disso, a gente tem uma atendente aqui no quarto que trabalha com a gente tem uma estagiária no marketing, a gente tem uma designer que nos apoia também em todos os conteúdos, a gente tem um financeiro terceirizado, que cuida da parte financeira, que a gente tem menos conhecimento, tem uma empresa que cuida de tráfego, contabilidade, então aí tem também a lavanderia, que também é uma empresa que é parceira nossa, costureiras também. Os meus principais fornecedores são justamente quem faz Não Tem Roupa funcionar. Lavanderia, costureira, e aí os fornecedores que envolvem a empresa, no sentido de, as marcas parceiras nossas, então todas as marcas parceiras estão aqui. Hoje a ideia da Não Tem Roupa é muito ser um canal de marca para cliente, né? Então aqui as roupas que estão aqui, a maioria delas são de marcas que a gente se conectou. A escolha das roupas hoje é feito muito baseado em 2 coisas. Dados, então a gente consegue analisar bastante o que elas estão buscando mais, o que está saindo mais, o que elas estão trazendo de opinião aqui no quarto mesmo, provando, ou quando elas devolvem, ou quando elas fazem uma avaliação sobre a peça no site. Então a gente junta muito esses dados sobre o que as clientes falam sobre as peças, junto com o que a gente está buscando naquele momento. Então qual tendência está rodeando agora, então o que a gente está falando no Instagram. Então o que as pessoas que não são necessariamente clientes da Não Tenho Roupa, mas são potenciais clientes de outros estados, estão falando, o que as minhas amigas estão falando fora da internet, qual é a tendência que está todo mundo usando. Então a gente junta com os dados das peças que a gente já tem hoje, junto com qual é a tendência do momento.
Para criar a plataforma do aluguel, foi a parte mais complexa do negócio, com toda certeza. Isso porque, diferente de um e-commerce comum, eu não conseguiria abrir um Shopify ou um Shop da vida e abrir e colocar minha loja ali. Porque o aluguel exige um sistema super complexo de eu entender qual peça está disponível, qual não está, em que momento aquela peça está, se está na manutenção, se está com o cliente, eu saber o que foi entregue e o que não foi. Então, tinham muitas coisas do sistema que eu precisaria saber e que um sistema pronto de e-commerce não me ajudaria. E é por isso que a gente teve um sócio só voltado para isso, que é o Mário, que é só da parte de tecnologia, e ele desenvolveu toda essa parte pra gente. E é isso que faz até a Não Tenho Roupa ser uma startup. A nossa base tecnológica vem da parte do sistema do aluguel, porque se não fosse esse sistema, a gente não conseguiria rodar como é hoje. Eu acho que hoje a Não Tenho Roupa tem dois grandes diferenciais. Primeiro, é esse modelo de negócio, essa proposta de novo consumo, de nova forma de consumir moda, né? Esse aluguel casual, que era uma coisa diferente, que eu tenho que explicar pra ela entender que é uma opção. Então, essa novidade. E o segundo é a nossa comunicação, o jeito que a gente se posiciona desde o início. Então, o espaço ser um quarto é uma coisa que a gente sabia desde o começo que ia acontecer. Mas que até hoje a pessoa que entra aqui pela primeira vez sempre se impressiona, tipo, nossa! E aí ela vê a cama, que é realmente uma cama de verdade. Meu Deus, é um quarto mesmo! Hoje, para conquistar clientes, a gente faz uma grande movimentação. Então, seja na parte das redes sociais, a gente trabalha muito com conteúdo. A Não Tem Roupa posta de 2 a 3 conteúdos por dia nas redes sociais, tanto seja sobre o aluguel mesmo, seja sobre outro assunto que não tem nada a ver em fazendo conteúdo orgânico, fazendo gestão de tráfego. Então, a gente trabalha já hoje com tráfego pago, a gente acha isso uma frente super importante. E, claro, com nossos parceiros. Então, a gente tem um grupo de influenciadoras super legal, que é super parceira nossa, que tá sempre aqui, tá sempre trocando conteúdo e nos divulgando. A gente tem um programa de indicação que a gente começou agora a rodar, mas porque a gente via que as clientes já nos indicavam muito de forma orgânica. Porque é muito comum, né? Se tu chega com uma roupa diferentona num evento e a pessoa chega pra te elogiar, elas adoravam falar, ai, Neda, não tem roupa. E como a gente via que a gente adorava isso também, isso era super legal, a gente encontrou um jeito de trazer uma recompensa pra cliente que faz isso. Então a gente tem um programa de indicação hoje que todas as clientes têm o seu próprio cupom que oferece 50% de desconto para outras pessoas usarem no primeiro aluguel e ela ganha R$50 de crédito para usar em outros aluguéis. Hoje a nossa maior dificuldade é conseguir levantar mais uma rodada de investimento para ir fazer a expansão para São Paulo. Então a gente quer expandir, a gente quer levar Não Tem Roupa para outros estados do Brasil, mas como startup a gente sabe que isso é complicado e que isso depende de outras pessoas, depende de dinheiro. Então a gente responde essa pergunta diariamente, sempre alguém entra no Instagram e fala por que vocês não estão no Rio de Janeiro, por que vocês não estão em BH? E a gente responde com clareza. Porque falta investimento. A gente já teve uma primeira rodada de investimento, porque o que aconteceu? Como na pandemia a gente começou a crescer muito em relação à comunidade, as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, começaram a acreditar muito no Não Tem Roupa, até mais do que a gente estava acreditando naquele momento. E aí eles começaram, eu quero investir nesse negócio? Então, a gente encontrou nos amigos e familiares que estavam ali ao nosso redor acreditando e vendo no que a gente estava fazendo uma possibilidade de primeira rodada de familiares e amigos. Então, foi isso que a gente fez. A gente juntou, vendeu um percentual da empresa, juntou um grupo de pessoas interessadas e foi isso que possibilitou a Não Tem Roupa abrir esse quarto, a lançar o aplicativo e a gente começar a rodar a operação de uma forma bem mais estruturada e de forma de que a gente pode... Não, a gente validou um negócio em Florianópolis. Então, foi isso que aconteceu. Pro futuro, a gente tem planos que eu diria bem ambiciosos, assim. A gente, claro, quer ser a maior plataforma de aluguel de moda do Brasil, mas mais do que isso, a gente quer ser a maior plataforma de moda ilimitada mesmo do Brasil. Então a gente quer oferecer soluções além do aluguel para os clientes. Mas, óbvio, a gente sabe que isso é uma coisa complexa e a gente ainda quer e será reconhecida pelo aluguel, mas a gente quer ser completa, quer já oferecer para ela todos os formatos de consumo consciente que existem hoje. Então, é o aluguel casual, é a compra local, é a divulgação de brechós. A gente tem um monte de brechós que nos seguem e que pedem que querem saber mais, e a gente quer construir uma frente que as pessoas cheguem nesses brechós de uma forma mais fácil. E, por fim, a parte de educação, porque a gente sabe que o consumo consciente não é para todo mundo, não é uma coisa viável para qualquer pessoa, não é uma escolha, mas a educação sobre isso é. Eu acho que as principais dicas que eu poderia dar para quem está começando no ramo da moda e até para qualquer ramo seria, primeiro, a questão da pesquisa, validar que as pessoas realmente querem o que você tá disposto a oferecer, o que você está querendo oferecer. Então, se isso é uma necessidade, é um problema que as outras pessoas também têm. Depois, no quesito da moda, assim, no segmento da moda, uma dica eu acho que seria a questão de
autenticidade. Então comece fazendo do jeito que você puder, do jeito que você consegue, e aí vá desenvolvendo uma autenticidade, vá pensando como é o seu cliente, como é que você quer se posicionar para você ter uma diferenciação. Que bacana, né? Nós vimos aí como a Victoria e o empreendimento Não Tenho Roupa começou a promover o aluguel de roupas e acessórios casuais através de peças individuais ou planos mensais. E hoje possuem o quarto, espaço físico para as clientes provarem, buscarem e devolverem peças. Mas agora vamos fazer aquele rápido intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta e você está no programa Soluções Criativas. No bloco anterior, a gente viu o caso de sucesso da empresa Não Tenho Roupa, empresa que oferece um serviço de aluguel de roupas para as clientes. E agora nós vamos conversar com ela, com a Karina Anu, analista da cadeia da moda do Sebrae Minas Gerais. Karina, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, ao programa Soluções Criativas. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, é um prazer meu estar aí, né? Vamos ver se a gente ajuda um pouquinho, dá algumas dicas, enfim, bora conversar. É verdade. Muito bacana a história dessa nossa personagem, né? Um case de fato de sucesso, né, Karina? Sim, né? O que acontece? Hoje a gente está tendo uma mudança, né? Hoje não, né? Todos os dias estamos tendo uma mudança constante aí no comportamento consumidor, né? Muita gente com armário, principalmente as mulheres, né? Característica nossa, tá com o armário ali, com alguns itens que não usa mais, e por que não, né? A gente começar a trabalhar com uma economia compartilhada, com uma economia circular, né? E eu acho que o caso que a gente viu aí há uns minutinhos atrás é um exemplo muito, muito bom, né? Porque a gente tem o costume só de ver os aluguéis de roupa, de peças de festa, de noivas, né, de pajens, enfim. E eles criaram uma solução muito alternativa aí para gente que vive correndo de um lado para o outro para eventos e muitas vezes não tem, né? É um evento mais chique, mas não tão quanto ir alugar um vestido de festa, ter uma solução aí para o nosso dia a dia. Eu achei excelente, muito legal. É como se fosse um brechó mais inovador, digamos assim, Karina? Exatamente. O que acontece? O brechó, você ainda investe na peça e vai trocando ali. Esse serviço é sensacional porque ele não tem o viés do varejo, então não existe a compra, né? Existe o serviço. E a gente costuma falar que a roupa do futuro já foi produzida. Então, nada melhor que a gente ir aproveitando essa oportunidade de dar uma circularidade ali, de consumir, de experienciar a roupa, mas não necessariamente colocando dentro do armário e deixando lá. Karina, você como especialista em moda, quais são as principais dificuldades, quais os obstáculos que esses empreendedores enfrentam nesse setor quando está começando ali o próprio negócio? Bom, as principais causas principais dificuldades do empreendedor é no digital, em primeiro lugar, atendimento ao cliente, né, independente da pessoa ter uma indústria ou ter um varejo final que vai vender para o cliente final, atendimento especializado, que a gente chama de atendimento consultivo, e principalmente a questão das vendas, né, como que vai escalar o seu negócio, como que vai abrir novos canais de vendas. Então são esses os principais desafios. O atendimento consultivo é muito importante, né? A gente falar que o cliente de moda ele é um pouco diferenciado, porque tem a ver com gosto. Então o atendimento tem que ser muito mais construído através da confiança, não é só falar que tá bem aquela roupa, né? É dar a melhor opção e resolver realmente o problema do cliente. Então assim, eu vejo como os principais desafios são as vendas, os canais de vendas, como multiplicar os canais de venda que a pessoa tem, seja no online, seja no ponto físico, o atendimento, né? E o desafio de atender tão bem quanto no digital, quanto no físico. E para quem quer começar, o próprio negócio nesse segmento da moda, fazer como a nossa personagem, como o nosso case que a gente mostrou aqui para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, em casa, seja com aluguel, fazendo o aluguel dessas peças, de roupas, ou fazendo a compra desses produtos. Qual é o melhor caminho? É você ter parceiros, você ter sócios,
você investir em um ponto físico? Qual seria aí aquela dica de ouro, Karina? Bom, a dica de ouro é você saber para quem você está vendendo, quem que você quer, né? Qual público que você quer atingir, eu chamo de cliente ideal, porque a partir do cliente ideal você define toda a sua estratégia de vendas, do que você vai fazer. Muitas vezes não faz sentido você ter um ponto físico, né? Então assim, começando com os desapegos, olha só, né? Eu sou uma pessoa que visto tal número, então assim, eu tenho que procurar, por exemplo, né? Vou começar um negócio hoje, então eu tenho tal número ali, meu número é 38. Então eu já sei pessoas com o número 38 que vão comprar as minhas peças de desapego. Então eu já tenho o meu cliente ideal, que são as pessoas que vestem parecido comigo. E daí você vai desenvolvendo, né? Muitas vezes você vai precisar de um sócio, muitas vezes você vai precisar de um ponto físico, depende muito do modelo, né, de negócios que você quer começar a fazer, mas o cliente, né, você vai atender quem e o quê. Então a primeira pergunta que eu acho que o empreendedor deve fazer é quem eu quero, né, qual público que eu preciso atender, qual o problema desse público que eu preciso atender. A partir daí você modela o seu negócio, físico ou não, né, digital ou não, apesar que o digital assim praticamente toma conta, né, tem como você não ser físico, mas não tem como você não ser digital. Não ser digital, e aí você vai né? traçando as suas estratégias. Exatamente, o mundo, né, é digital e vai ser dessa forma. Então, minha dica de ouro é conhecer muito bem o seu público, né, o seu cliente e o problema dele, para resolver o problema dele. Depois, você vê aí se abre uma loja, se abre duas, se arruma um sócio, né, como que você vai chegar até esse cliente e fazer as vendas. Como você bem falou, né, Karina, existem vários caminhos, né? Hoje a gente já vê aí brechó virtual, não só virtual, mas um brechó onde as pessoas conseguem se deslocar, né? Como se estivessem utilizando ali uma espécie de food truck, digamos assim, né? Não food truck porque o food truck é para comida, né? Mas tem muita gente já empreendendo nesse modelo de negócio em brechó, como uma espécie de delivery, né? Ele está aqui hoje em um bairro, amanhã ele já está em outro bairro e por aí vai, né? Sim, tem um caso muito interessante aqui em Belo Horizonte. Eu sou cliente de brechó, então assim, eu sou uma brechózeira, eu sou consumidora mesmo. Uma das nossas clientes aqui, que o Sebrae também tem um programa que atende especialmente os brechós, uma das nossas clientes, ela tinha um brechó que era itinerante. Era como se fosse uma minivan e ela ia, ela ia nos pontos, conversava com as clientes que tinham os pontos que ela fazia as entregas, então ela tinha um brechó itinerante. Tempos depois, ela decidiu abrir um brechó físico e tempos depois, ela decidiu fazer só um online e mandar as peças, né? Então depende muito do momento da empresa, mas tem sim, tem brechó itinerante, tem carretinha com brechó, o brechó tá tomando conta mesmo. E não é só nesse modelo de negócios da moda que as pessoas têm apostado não, viu, Karina? A gente vê por aí também muitos outros empreendedores de diversos segmentos, posso citar aqui a questão da estética, do salão de beleza, pessoas que têm empreendido também de forma itinerante. Não, isso é muito legal porque é o que eu disse, né, um pouquinho lá atrás. Você está resolvendo o problema do seu cliente, então você está indo onde ele está. Não importa o seu modelo de negócio, a gente sempre consegue, né, muito criativo, muito empreendedor, sempre consegue atender de uma forma que você chegue ao cliente e resolva o problema do cliente dele. A forma, né, pode ser as mais inusitadas possíveis, né, as mais improváveis possíveis, né. Quem imaginaria hoje que a gente estaria, né, falando assim, fazendo uma entrevista, né, dessa forma, ou atendendo o cliente completamente digital, né? Hoje a gente tem muitos modelos de negócio, a Amaro, por exemplo, que ela é mais digital, a gente só vai até a loja, não leva o produto final, né? Recebe em casa. Então, assim, quantas ideias e quantos modelos de negócio que a gente pode testar a partir de entender a necessidade do cliente, entender como resolver o problema dele. Ou seja, não tem como ter uma solução criativa, né, Karina, sem esquecer do mundo digital, né? De fato, a solução criativa do empreendedor, ela precisa estar conectada aí com as redes sociais, com o mundo digital, né?
Exatamente, a gente tem uma frase que falamos muito, né? Esteja presente, online e offline, né? Quer dizer, esteja presente no físico, mas online principalmente, né? Você precisa aparecer ali, você precisa se posicionar, né? Que seja minimamente, que seja com o Google Meu Negócio, redes sociais, que o seu negócio fizer mais sentido, né? Não adianta você abrir uma conta no Twitter, sendo que você vai vender roupa, né? Então, assim, esteja onde o seu cliente, o seu potencial cliente, o potencial consumidor está, mas esteja presente no online. Independentemente, né, Karina, de qual seja o modelo de negócio que você quer apostar, que você quer investir, é preciso planejamento, né? Sim, exatamente. Planeja a sua estratégia, atenda o cliente certo, planeja a sua estratégia que vai dar, né? O seu negócio com certeza vai ser um sucesso. Karina Anum, ela que é especialista na cadeia da moda, no Sebrae, lá em Minas Gerais, lá, terra boa. Karina, quero agradecer aqui. Só venha. Pois é, quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação, na verdade, com a gente aqui no programa Soluções Criativas no canal Empreender. Eu que agradeço a todos, né? Espero que as dicas contribuam aí e vamos empreender, vamos ser criativos e vamos atender, né, as demandas do público que tem muitas outras necessidades e muitos outros negócios a serem criados ainda. É isso aí. E para você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique ligado aqui na programação do canal Empreender e até o próximo programa Soluções Criativas.